Fala, gurizada, tudo beleza? Ó, simbora para mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre os indicadores econômicos. É uma verdadeira sopa de letrinhas, né? A gente vai falar sobre o PIB, sobre o IPCA, o IGPM e também sobre a TR. Esse aqui você tem que ficar atento, tá? Então, antes de mais nada, só um aviso importante, tá? É muito importante, além dos paulistas do interior. Ó, baixa nosso aplicativo de simulados, tem de graça para Android, tem de graça para iOS e tem também lá no site, é simulados.topinvest.com.br. E para dizer se é bom ou se não é bom, não sou eu que vou te dizer, né? 1.149 pessoas já avaliaram lá no Android e olha a opinião delas, né? Então, baixa lá que você está perdendo tempo, legal? Gente, nessa aula a gente vai falar sobre os indicadores econômicos. O que eles servem, né? Obviamente, para indicar as paradas da economia. Olha só, a definição de indicadores econômicos são levantamentos estatísticos que revelam a situação econômica de uma determinada área num determinado prazo ou tempo estimado. Então, basicamente, a gente vai ter aqui nossos indicadores e cada um deles vai representar uma coisa. A gente vai ter um que representa a taxa de juros, outro vai representar a inflação, outro vai representar o crescimento econômico. A gente tem indicadores que não entram nas nossas provas, mas representam o índice de emprego. Tem indicador econômico basicamente para tudo nessa vida, tá? Mas os principais a gente vai ver aqui, que são os que caem na sua prova. E nada mais são do que termômetros, ou seja, é uma forma de os economistas, do pessoal que trabalha no mercado financeiro, de capitais, de balizar se um país ou uma região está expandindo, ou seja, está crescendo, ou você está contraindo. O que? Populacional? Pode ser, mas normalmente a gente está falando de economia. E esses indicadores são importantíssimos principalmente para o mercado financeiro e também para o mercado internacional. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o que a gente chama de PIB, né? Que é o Produto Interno Bruto. Lá nos Estados Unidos eles têm o PIB deles que se chama GDP, Growth, tá? Sacou tudo, né? Então, o PIB deles é importante porque os investidores estrangeiros vão olhar o GDP para ver se os Estados Unidos estão com uma economia crescente, se os Estados Unidos estão com uma economia recessiva. E como os Estados Unidos são a maior economia do mundo, é muito importante saber se os Estados Unidos estão ou não crescendo para balizar toda a economia internacional. E também vai servir saber se um país está crescendo ou não para balizar as estratégias de governo. Você viu esse assunto do seu curso sobre as políticas monetárias, a gente tem as políticas fiscais, e essas podem ser expansionistas, ou seja, para tentar fazer o país crescer cada vez mais rápido e gerar mais emprego, ou podem ser também, pasme, políticas restritivas, que servem para conter a inflação e também para frear um pouco o crescimento, para que a inflação não saia de controle e assim traga a perda do valor do dinheiro. E todos esses indicadores podem ser mensurados tanto pelos órgãos públicos, como no Brasil o principal exemplo é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou também por órgãos privados, como a gente tem aqui muitos índices calculados pela FGV, ou também pela Fundação FIPE. Sim, a FIPE faz mais coisa do que ver o preço do carro para você comprar, tá? Então, para isso que servem os indicadores econômicos. Os principais que a gente tem são o PIB, a TR e também o IPCA e o IGPM. Olha só, o PIB, sem sombra de dúvidas, é o indicador mais importante de toda uma nação. Porque através do PIB a gente consegue medir a evolução das riquezas de uma determinada região, país, estado ou cidade. Sim, quando você liga o Jornal Nacional, ele vai falar lá que o Brasil cresceu X%, o Brasil diminuiu X%. É óbvio que ele está falando aqui do crescimento do PIB. Ok, Jornal Nacional, ele fala do PIB. Agora, quando você liga o jornalzinho da sua cidade, que passa no meio-dia, passa às 7 horas na Rede Globo, esse jornalzinho, quando ele fala que seu município cresceu, que seu município perdeu emprego, esse tipo de coisa, são indicadores econômicos. E quando a gente fala de crescimento, a gente está falando do PIB do seu município ou mesmo do seu estado. Município ou estado. Na verdade, isso aqui pode ser medido em qualquer esfera pública. Legal? Que é o crescimento de uma nação, país ou estado. Como é que se calcula essa parada desse PIB? É a soma de todos os bens e serviços. Só que, olha só que importante, gente. Essa é a coisa mais importante que você tem que levar dessa aula. O PIB leva em consideração os bens e serviços finais produzidos durante determinado período. Claro, todo indicador tem algum período.
os bens e produtos finais. Olha só, qual que é o exemplo? Aí tem o cara lá que tira madeira. Ele tira madeira que custa R$500, sei lá, uma tora. Eu estou chutando o valor, tá? Essa tora depois passa para uma indústria de imóveis, que transforma isso aqui, sei lá, num roupeiro, num guarda-roupas, e esse guarda-roupas vai custar 1.800. Qual que é o valor que vai para o PIB? O valor que vai para o PIB são os 1.800, porque olha só, essa madeira ela foi transformada depois em outro produto. Então, para o PIB vai o bens e serviços com valores finais, ou seja, os 1.800. Agora, tem uma pegadinha muito importante que tem algumas questões que falam sobre a ótica do valor agregado. Olha só, o valor agregado é o que passou de um para o outro. Então, a gente tem aqui ó, os 1.800, que foi o valor final, menos os 500 da madeireira. Então, pela ótica do valor agregado, a gente tem aqui ó, 1.300 de valor agregado. Cuida que para o PIB é sempre o final. E quando a gente fala de valor agregado, é o que cresceu, ou seja, a diferença do produto base que a gente tinha para o valor final que a gente tem agora. Continuando, é muito comum cair nas tuas provas de certificação também a fórmula do PIB. Olha só, tem os professores bons por aí na banda, não vou citar o nome, mas os caras dão umas fórmulas, umas paradas engraçadinhas para você decorar a fórmula do PIB. Eu acho isso aí o máximo, tá? Só que a gente tem um pequeno problema aí, ó. A fórmula do PIB é o PIB mais SIG mais NX. O SIG aqui, normalmente em todas as literaturas ele tem a mesma forma, tá? É SIG, C de consumo das famílias, ou seja, o que eu e você gastamos. A gente tem os investimentos das empresas, ou seja, é o CAPEX, quando a gente fala aí em análise fundamentalista, ou seja, o investimento que as empresas fazem para continuar crescendo. Também os gastos do governo. Quando o governo paga lá paga seus funcionários públicos, quando o governo paga desvio de verba pública, quando o governo paga para construir uma estrada, paga para construir um hospital. Isso aqui também faz parte do PIB, porque pensa comigo, ele pegou lá, sei lá, o aço, o ferro, que ele comprou da Gerdau e construiu um prédio, então tem um valor agregado. O aço valia X e o prédio vale 50X com valor agregado, tá? Então, o valor final do prédio é considerado para o PIB, por exemplo. O dinheiro que o governo gastou, né, faz parte de como é calculado o PIB. E aí, o que eu quero dizer para você é que o PIB, essas três letras aqui, em quase todas as literaturas econômicas, são mais ou menos igual, tá? O consumo das famílias, o investimento das empresas e os gastos do governo. Porém, quando a gente fala de NX aqui, tem várias coisas que têm o mesmo significado. Por isso que eu acho que não é legal decorar. Inclusive, eu não acho legal decorar nada, tá? Você tem que compreender. O NX, ou qualquer outra coisa que apareça na literatura, é o valor das exportações líquidas. Ou seja, o quanto vai entrar de dinheiro no país com tudo que ele exportou, menos o que ele importou, entendeu? Por exemplo, ó, vamos pensar naquele negócio da ótica do valor agregado. A gente importou da Argentina $500 de trigo, né? Nosso trigo aqui vem da Argentina. E com isso a gente conseguiu fabricar $1.800, que eu sou ruim de conta, né? Agora eu decorei esses números. A gente fez aqui, ó, $1.800 de bolacha. Bolacha, biscoito, sei lá, como é que chama aí na tua terra, tá? E aí, o que a gente vai botar na ótica do valor agregado aqui são os nossos mesmos 1.300 que a gente decorou, né? Só decoro isso aqui, tá? E faz o que eu digo e não faz o que eu faço. E aí, a gente decorou que tem 1.300 de valor agregado. Entendeu? O que vai entrar no nosso PIB? Vai entrar os 1.300. Ou seja, o que a gente está exportando, aqui a gente vende muito bolacha para o Paraguai, por exemplo, tá? Só um exemplo. Paraguai. Então, o que vai entrar para o nosso PIB? É os 500 negativos do trigo que a gente importou, menos as exportações. Então, vai entrar de 1.300 para o nosso PIB. Tá sacando? Se não ficou claro, é para você. Claro, deixa os comentários aqui embaixo, estou sempre à disposição para te ajudar, beleza? Então, o PIB tem esta fórmula aqui, mas não decore, aprenda, ó. Lembra, tem todo o sentido lógico, é o consumo das famílias, mais os investimentos das empresas, que pode ser também o gasto das empresas, pode ser o consumo das empresas e os gastos do governo. Tudo isso aqui a gente soma aquilo que a gente exportou. Claro, tirando aquilo que a gente importou, ou seja, as exportações líquidas. Depois disso, a gente passa para o segundo indicador mais importante na economia, que é o IPI.
IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor. Repara nessa palavra aqui, que ela vai fazer diferença na tua prova, tá? É o Índice de Preços do Consumidor Amplo. Ou seja, quando a gente fala de consumidor amplo, aqui basicamente a gente está falando das famílias. Você vai ver aqui e como acontece a medição, que a gente fala das famílias. E você já vai entender o porquê, tá? Então, esse indicador considera as oscilações de preços no mercado total a partir de uma cesta básica padrão estabelecida. Olha só, ela vai estabelecer uma cesta de consumos e todo santo mês ela faz a medição para ver se os preços estão subindo ou se os preços estão caindo. Se os preços estão subindo, a gente chama de inflação. E se os preços estão caindo, a gente chama de deflação. Deflation. E mede quando há um aumento generalizado de preços ou a diminuição generalizada de preços. Olha só, o aumento generalizado de preços a gente chama, mais uma vez, de inflação. Inflação. Agora, a diminuição generalizada de preços a gente chama, mais uma vez, de deflação. Isso aqui são termos importantes para você aprender. Prosseguindo, exatamente só, o aumento generalizado dos preços a gente chama de inflação. E deflação é a diminuição generalizada dos preços, que a gente chama então de deflação. Agora, coisas importantes para você lembrar para a prova também é que o IPCA é o índice oficial da inflação. Por quê? Porque ele é calculado pelo IBGE. Aí você lembra que governo fala com governo. Então, quando a gente fala de metas de inflação, índice oficial de inflação, a gente fala de governo. Quando a gente fala, por exemplo, de reajuste de contratos de aluguel, como é empresa, setor privado, a gente fala de setor privado. A gente vai levar em consideração o IGPM da FGV, que é o próximo que a gente vai ver. Então, olha só, serve de parâmetro ao CMN, lembra lá que é o Conselho Monetário Nacional, o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, que manda todas as paradas que acontecem na economia aqui, que o CMN determina as metas de inflação e o Bacen tem que cumprir. Qual que é o índice de inflação que eles vão levar em controle? É claro que é o IPCA, porque o IPCA é o índice oficial, porque ele é calculado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que também é o índice do governo, legal? E como é que é calculada essa parada? Olha só, ele é calculado a partir do consumo das famílias, que ganham entre 1 e 40 salários mínimos, ou seja, olha só, ele está medindo o consumo das famílias, ou seja, ele está medindo o consumo do varejo, o preço que está no mercado, está no mercadinho, de 1 a 40 salários mínimos nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, BH, Curitiba, Porto Alegre, Brasília e Goiânia. Você precisa saber isso aqui para a tua prova de certificação financeira? Quais são as cidades? Não. Que é de 1 a 40 salários, é importante saber, até para você entender um pouco da economia, né? É importante você saber que são de 1 a 40 salários mínimos, que mede o consumo, o preço das coisas para as famílias, e acontece, sei lá eu, nas principais cidades. Isso aqui já vai estar legal para você aprender para a tua prova. E ele é calculado, obviamente, a cada mês, e o Conselho Monetário Nacional vai entender que o IPCA sob controle é importante para o crescimento da economia. Nada adianta, por exemplo, o país crescer 5% ao ano de crescimento e ter inflação de 8% ao ano. Isso aqui vai significar basicamente que a gente está crescendo, tendo um crescimento real negativo, o que não serve para a gente. Por isso, o IPCA sob controle é importante para o crescimento da economia. E um IPCA em alta é igual a uma maior demanda do produto, e se tem mais demanda por produto, os preços vão subir, e na aula de política monetária, se for assunto do teu curso, você vai entender melhor sobre isso. Já a gente viu então que o IPCA é o índice de inflação calculado pelo governo. Daí a gente tem o IGPM, que é o índice geral de preços do mercado. Olha só. Então a gente viu que o IPCA procura os preços do varejo. O IGPM leva em consideração os preços do atacado, legal? Atacado. Como é que é calculado o IGPM? É calculado pela Fundação Getúlio Vargas e calcula as relações do preço dos setores do mercado atacado e da construção. A gente tem um percentual aqui que vem da construção civil, a gente já vai ver isso. Ele indica, é um indicador de confiança e ele está relacionado, claro, ao mercado privado. A Fundação Getúlio Vargas não é um órgão do governo. E ele é muito utilizado como indexador de contratos privados, né?
privados. Qual que é o principal tipo de contrato que utiliza o IGPM? Cara, 90% dos contratos de locação residencial são utilizados como correção do aluguel, o IGPM. Então, ó, residencial, locação residencial, tá? Locação residencial. Esses são os principais tipos de contrato que levam o IGPM como índice de reajuste de preços. Olha como que é formado o IGPM. Lembra lá que o IPCA mede as famílias, né? Famílias. Qual que era a principal característica? Tá lembrado? Ó, de 1 a 40 salários mínimos e principais cidades, né? Principais cidades. É isso aqui que era medido pelo IPCA. O IGPM não leva salário mínimo. Ó, 60% do índice de preços do atacado, ou seja, ele é um índice de preços derivado, tá? Ele vem 60% do índice de preço do atacado, só 30% vem do consumidor e 10% vem o Índice Nacional de Custo da Construção Civil. Olha que importante, cara, ele está levando muito mais em consideração o atacado do que o varejo que acontece no IPCA. E aí tem uma pergunta que cai muito nas provas de certificação financeira. A oscilação do dólar afeta mais qual índice de preços? O IPCA ou o IGPM? É claro que é o IGPM. Olha só, aqui vem do atacado. Lembra que eu te falei que a gente importa o trigo da Argentina? Se sobe o trigo, o preço do pão no mercadinho vai oscilar todo dia? Normalmente vai mudar o preço a cada 1, 2 semanas, ou seja, quando o supermercado compra o pão lá, sei lá, é o da Seven Boys, tá ligado? Agora, e para quem compra o trigo e faz o pão? Ele comprou o trigo ontem da Argentina, estava um preço. Comprou o trigo hoje da Argentina, está outro preço. Então, o dólar, a inflação, então o dólar vai afetar sempre mais o IGPM do que o IPCA. Então, fica ligado que isso aí cai na prova. Por fim, a gente tem uma TR, a taxa referencial. Esse troço aqui foi importante durante muitos anos porque ele era utilizado para correção monetária. Correção monetária. Ele fazia correção monetária de várias coisas, como por exemplo do FGTS, da poupança e diversas outras coisas, tá? Inclusive contratos de financiamento habitacional, alguns ainda são corrigidos pela TR, tá? Foi criado, então, nos anos 90 para combater a inflação do país. É uma taxa derivada da TBF. Cuidado que, antigamente, a TR era derivada da média de negociação dos CDBs. Porém, isso aqui mudou faz uns 4, 5 anos. Cuidado com o material desatualizado. A TR é derivada da TBF, a taxa básica financeira. Já a TBF é derivada da média ponderada das LTNs. Então, a pergunta na tua prova vai perguntar da onde é derivada a TR. Vai ter lá poupança, CDB, títulos públicos federais. LTN é título público federal. Então, fica ligado. E tem um fator multiplicativo fixado em 0,93. Isso aqui é só curiosidade, tá? Não vai cair na tua prova, filho. Então, para a próxima, a gente tem aqui também a fórmula da TR, mais uma vez. É só curiosidade, ninguém vai mandar você calcular a TR na prova, fica bem tranquilo. Então, ó, TBF igual a 100 vezes 1 mais a TBF dividido pelo fator R menos 1. Então, fica tranquilo que isso aqui não cai na tua prova. Agora, para a gente finalizar essa aula, eu quero saber se você aprendeu mesmo ou tá de sacanagem com a minha cara. Então, ó, a TR, taxa referencial de juros, é calculado com base nas operações letra A, poupança, letra B, taxa Selic over, letra C, CDI, o certificado de depósito interfinanceiro, ou letra D, LTN, letra do Tesouro Nacional. E se você gostou dessa aula, comenta aqui embaixo para mim, hashtag aprendi com a top, beleza? Pessoal, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, compartilha com todo mundo que está estudando com certificação financeira, isso é super importante para a gente continuar crescendo no canal aqui, ó. Se inscreve, ativa o sininho do YouTube, porque o YouTube não avisa mais a galera quando tem aula nova aí. Se você quer conhecer mais, tem o link dos nossos cursos aqui na descrição do vídeo, legal? Então, para quem ficou aqui até o final, 2 presentes, se liga nessas playlists aqui em cima, que elas vão ser muito úteis para você. Show de bola?
Um abração, gurizada, e até a próxima.